amigos. Hoje nós recebemos o Nazareno Feitosa, creio que muitos já o conheçam, mas uma rápida apresentação. Nazareno é expositor espírita e facilitador do ESD, né, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, na Comunhão Espírita de Brasília. E também possui muitos vídeos, muitas palestras no YouTube, no canal Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa. Então, quem já conheceu o trabalho do Nazareno, acompanhe o canal no YouTube, que certamente vai receber muitos conteúdos, muitos vídeos para conhecimento, para aprofundamento da doutrina espírita. Isso é sempre muito bom, não é? Nós vamos, então, passar a palavra para ele. E hoje o tema: dificuldades financeiras em tempo de pandemia. Nazareno, é com você, meu amigo. Obrigado. Opa. Obrigado, Gustavo. Uma boa noite a todos. É um prazer poder estar participando aqui dos estudos do Grupo Espírita Leon Denis, de Uberlândia, essa cidade tão querida, tão pertinho aí de Uberaba, essa terra abençoada das Minas Gerais, que recebeu esse grande apóstolo da doutrina espírita, que é Francisco Cândido Xavier. Aliás, eu tenho um amigo muito querido aí também, ele é espírita. Eu não sei qual é a casa que ele frequenta, faz muito tempo que ele não conversa com ele. Ele é colega da Polícia Federal, é o perito criminal federal Dias. Ele também foi papiloscopista na nossa época, e dirigiu um grupo de estudos espíritas, Bezerra de Menezes, conosco lá na Academia Nacional de Polícia, quando a gente estava fazendo o curso de treinamento lá. Tá bom? No ano de 2005, 2005 eu tomei posse, 2004. Setembro de 2004 a gente estava iniciando lá. Bom, meus amigos, então a gente vai colocar aqui os slides do nosso estudo de hoje, que é dificuldades financeiras e a providência divina. Uma visão espírita, né? Dificuldades financeiras em tempos de pandemia, sobretudo. E vamos, então, começar com um poema. Eu gosto muito de arte espírita, e é do espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Chico Xavier, O Esposo da Pobreza. O livro é o Parnaso de Além Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Okay, deixa eu só virar aqui um pouquinho essa câmera. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faze-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então,
Submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Então aí, o poema de Júlio Diniz, do livro Parnaso de Além Túmulo, né, para a gente aprender um pouco com esse grande missionário Francisco de Assis, tá? É isso mesmo, teremos um momento de perguntas e respostas, a gente vai deixar os últimos 10, 15 minutinhos para a participação de vocês. Vocês podem formular perguntas, tá certo? Mas as perguntas fáceis vocês mandam para mim, as difíceis a gente manda para o Gustavo, né? Que ele vai estar respondendo aqui com muito mais competência do que a gente, tá bom? Bom, pessoal, nós queremos primeiro nos solidarizar com todas as vítimas, e aqui nós temos muita gente sofrendo, muita gente desencarnando, muitos familiares e entes queridos sofrendo, muitas pessoas perdendo seus empregos, muita gente fechando suas empresas, muitos profissionais que a renda caiu muitíssimo por conta das restrições agora desse período de recolhimento, né? Eu prefiro chamar de recolhimento, como o Simão Pedro de Lima, esse expositor querido aí, esqueci o nome da cidade dele aí em Minas Gerais, né? E ele, muito bacana também, tem uma palestra maravilhosa sobre esse assunto. E Jesus já nos informou, ele nos advertiu no sermão profético e também já nos confortou com o seu evangelho de luz. Nos enviou ainda o Consolador prometido, e para nós é a doutrina espírita, né, que veio nos esclarecer, nos consolar, lembrar tudo que lhe houvera dito e nos ensinar tudo o mais que a gente precisa para ser verdadeiramente feliz, o quanto possível aqui na Terra. E temos que lembrar que nós somos que nem o super-homem, que nem as supermoças, nós somos imortais. Eu escutei um palestrante do Paraná falar isso certa vez, e eu fiquei tão feliz porque eu sempre quis ser que nem o Superman. Desde pequenino, e aliás, continuo pequenino, né? 1,65 m, e o Superman era o meu super-herói predileto. Poder voar, o espírito voa. Poder ser imortal, nós somos imortais. Invulneráveis às balas, nós somos, né, indestrutíveis. Nós somos melhores do que o Superman, porque não existe criptonita para a gente. Né? Olha que maravilha. E nós também somos extraterrestres. Jesus fala que vós sois, não sois deste mundo, porque senão o mundo vos amaria, assim como eu também não sou do mundo. Então ele mostra que a nossa verdadeira terra não é aqui, mas é o mundo espiritual. Né? Então, nada devemos temer. O vírus pode até fazer mal ao nosso corpo, mas o corpo é uma roupa. Deus nos dará quantas sejam necessárias. Para falar sobre esse assunto de pandemias, a gente vai encontrar em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, né, no terceiro livro, são 4 em 1, no Livro dos Espíritos tem as leis morais, tem a lei de destruição e tem um item flagelos destruidores, tá? Flagelos destruidores são poucas perguntas, responde tudo que vocês precisam saber sobre pandemia. A gente não vai falar por causa do tempo aqui, tá? Só lembrar que existe uma programação reencarnatória, então a gente só morre na hora certa, né? Está lá no próprio Evangelho, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, não tem mais, pois valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé, e fatalidade mesmo, só o momento da morte. Então, existe um pré-determinismo, uma programação que a gente faz, que se a gente tem um livre-arbítrio, teve um livre-arbítrio também antes de renascer, né? Nós fomos consultados, orientados, nós aceitamos o principal tipo de provas que enfrentaríamos aqui na Terra, a gente não sabia os detalhes, mas aceitamos a programação. Então, excetuando o suicídio, nós só morreremos no período programado. Agora, na questão do suicídio, a gente precisa esclarecer que todos os suicidas são amparados e terão novas chances, mas atrasam sua evolução, distanciando-se assim dos seus entes amados, não é? Então, em vez se você quer reencontrar um ente querido que faleceu, vai demorar mais se você cometer o suicídio. Não faça isso, não é? Não vale a pena. Fazem sofrer muito os seus entes queridos, se tornam responsáveis também por esse sofrimento e pelas consequências. Às vezes a família desanda por causa da morte do pai, que é normalmente quem tira a sua vida. Eles escolhem sofrimentos completamente evitáveis, não precisava passar por isso.
E pior, irão repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do suicídio. Então, se você está tentando desistir da vida por uma desilusão amorosa, por um sofrimento grande, de uma enfermidade grave, uma doença terminal, de uma quebra financeira, né? Tudo isso, se você fugir pelo suicídio, você retornará em situação menos favorável e enfrentará a mesma situação. As mesmas provas que não são bem vencidas tendem a se repetir. E aí, se você quer se livrar disso, vamos se livrar? Vamos. Viver ainda é a melhor solução. Em vez de chegar lá como fugitivo no mundo espiritual, vamos chegar como vitoriosos, vivendo até o último instante a nossa prova, a nossa expiação. Né? Porque os espíritos comparam a Terra também, não só a um lar, a um templo, a uma oficina, a uma escola, mas também a um presídio, a um purgatório. Se nós estamos aqui no purgatório, pessoal, é para purgar, é para purificar. Então vamos purificar logo. Vem aqui, se é aqui para purificar, então vamos sair daqui resplandecentes, nada de pensar em suicídio, ok? E se estiver pensando em suicídio, entre em contato comigo. Anota meu WhatsApp, é 619-8425-0077. 619-8425-0077, tá? Entre em contato comigo antes de fazer isso, não faça isso, tá bom? Tem palestras nossas só sobre depressão e alegria de ver, para que você desista dessa ideia, tá bom? Então, o objetivo desses flagelos destruidores, né, que se encontra a peste, que é como eram chamadas as pandemias, as epidemias, o objetivo é fazer a gente progredir mais depressa, são necessários para uma rápida melhoria geral. Nós avançamos em alguns anos, o que levaria muitos séculos, e Kardec pergunta se não tinha outro jeito da gente evoluir, os espíritos dizem que sim, que Deus emprega todos os dias outros meios, através do conhecimento do bem e do mal, mas o homem que não os aproveita. Então é necessário diminuir-lhe o orgulho, fazendo sentir sua fraqueza. Uma vida é apenas uma fração de segundo, né, diante da eternidade, é um ensinamento que vai nos servir no futuro, o corpo nada mais é do que uma roupa, e haverá uma grande recompensa se suportar o sofrimento sem murmurar, tem essa condicional. Porque tem o bem sofrer e o mal sofrer do Evangelho segundo o Espiritismo, não tem? Não é sofrer que é bom, é sofrer com fé, com confiança em Deus, com resignação, sem reclamar, tá? Esse sofrimento é que é o bem sofrer. Está lá a íntegra, né? Isso tudo eu estou falando é um resumo, está a íntegra da 738. Eles vão falar que em outra existência essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar, não é? E a gente tem que lembrar, pessoal, que a questão financeira está muito mais fácil de recuperar, porque o problema pior é quando é uma guerra. As guerras destroem as indústrias, destroem as lojas, destroem as cidades, destroem os hospitais, não tem nem água potável, não tem remédio, não tem comida, você não tem mais pátria. É viuvez, orfandade, mutilação, morte, é doença, você não tem mais pátria, você não tem nem esperança mais. Então, depois de uma guerra, demora muitos anos para a gente reconstruir tudo aquilo. Mas agora não, está tudo aí. É só reorganizar a máquina, não é? E muitos estados já reabriram. A tendência é que a gente vá superando isso com o passar do tempo, né? Que a gente possa ir fazendo da melhor maneira, equilibrando aí para não deixar os hospitais sobrecarregados e mais gente que não precisa sofrer adoecer, não é? Lembrar também que mesmo quem é jovem pode adoecer, e se adoecer, pode precisar também de UTIs, de respirador. Então, não vamos tomar o lugar de alguém idoso, de alguém imunodeprimido, que precisa muito mais do que nós. Tá joia? Vamos fazer a nossa parte, se cuidar bastante. E diz também, na 740, que os flagelos são provas, são exercícios, então, de inteligência, de paciência, de amor ao próximo, de resignação, abnegação e desinteresse. Kardec comenta que a única diferença é que morrem várias pessoas ao mesmo tempo, porque todos nós vamos morrer um dia. Não sei se os senhores já estão sabendo disso, mas é verdade. E a nossa negligência pode agravar, né, pode piorar os flagelos, e a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles, porque há flagelos que estão nos desígnios da providência. E aí, entre os que estão nos desígnios de Deus, estão as pestes, como também as secas, os invernos prolongados, então a gente lembra disso, tá? Bom, sobre essa questão de dificuldade financeira, o capítulo mais completo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, que era o Deus das riquezas dos judeus, não é? Então lá tem vários itens como salvação dos ricos, olha lá, muito importante,
questão da avareza, como é que foi Zaqueu, tem a parábola do mal rico, porque existe o bom rico, mas tem o mal rico também. Então está lá, Jesus estuda, né, com essa parábola, utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza, da miséria, desigualdade das riquezas, o emprego da riqueza, desprendimento, transmissão, será que a gente pode transmitir os bens para os filhos? Eu estou juntando dinheiro porque eu quero deixar para os meus filhos. E como é que é a salvação dos ricos? Bom, pessoal, eu tenho uma palestra sobre psicologia positiva, felicidade e espiritualidade. Tem pesquisas sobre felicidade e mostram que a riqueza, depois que a gente satisfaz ali as necessidades básicas, né, de comida, de abrigo, etc., de vestimenta, o que se ganha mais não aumenta proporcionalmente sua felicidade. Pelo contrário, pessoas ricas estão muito infelizes. O que provoca a felicidade você confere nessa palestra, tá? Uma grande dica, a compaixão, a caridade vai provocar muita alegria, tanto que vicia, diz o próprio psiquiatra Sérgio Lopes, aí de Pelotas, no Rio Grande do Sul, esse querido amigo, tá? Tem outras pesquisas também, que se achava que a riqueza, a beleza e o poder geravam felicidade. Tem uma palestra da Nete Guimarães sobre visão científica da caridade, só que nada disso provoca verdadeiramente a felicidade. Tem pesquisas com equipamentos eletrônicos, não é? De ressonância magnética funcional que demonstram que não. E será que é possível ser plenamente e sempre feliz aqui na Terra? Bom, pessoal, o Livro dos Espíritos fala que não, porque a Terra ainda é um mundo de expiação e provas, mas busquemos a felicidade possível, né? O homem deve fazer tudo para encontrar a felicidade possível aqui na Terra, né? Ele deve minorar as suas dores. Então, nessas duas obras, o Livro dos Espíritos Evangelhos com os Espiritistas, vocês vão encontrar material suficiente para saber tudo o que precisamos sobre essa questão da dificuldade financeira, tá? E será que a riqueza é uma coisa boa? A gente sofre tanto querendo ganhar dinheiro, né? Querendo enriquecer. Será que é uma coisa boa? O que vocês acham? Bom, lá na questão 533, Kardec faz uma pergunta muito curiosa. Os espíritos podem fazer que se obtenha os dons da fortuna, da riqueza, se para isso forem solicitados? Olha lá, será que os espíritos podem ajudar a gente a ganhar dinheiro? Eita, Nazarena, agora eu quero ler esse tal de Livro dos Espíritos, né? 533. Vejam a resposta. Algumas vezes, então sim, algumas vezes. Como que? Como prova. Mas quase sempre recusam, como se recusa uma criança um bendito insensato, né? A criança só quer saber de comer bala, chocolate, não quer ir para o médico, não quer ir para o dentista, não quer ir para a aula, mas a gente obriga porque a gente sabe o que é melhor para eles, não é? Sim, Papai do Céu também faz com a gente, não nos dá pedidos insensatos. São os espíritos bons ou maus que concedem esses favores? Olha lá, resposta. Ambos. Depende da intenção. Na maioria das vezes, olha lá, na maioria das vezes, porém, são espíritos que vos querem arrastar ao mal e que encontram meio fácil de conseguir nos prazeres que a fortuna proporciona. Olha lá, então são espíritos maus querendo fazer falir pela prova da riqueza. E aí, Kardec, por que Deus favorece com os dons da riqueza certos homens que não parecem tê-los merecido? Tudo isso é o Livro dos Espíritos, tá? Resposta. É um favor aos olhos dos que apenas veem o presente, a vida presente. Mas saber o bem, a riqueza, é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. Olha, a gente querendo tanto enriquecer, querendo tanto dar o melhor para os nossos filhos, a melhor educação, etc., para eles enriquecerem, achando que isso é que vai trazer felicidade. A gente está dando para eles a pior prova que pode ter aqui na Terra, o Espírito, qual é a prova da riqueza. Porque ele é o supremo estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, da vida material. Para prender a gente cada vez mais aqui na Terra. Os dois maiores defeitos, o orgulho e o egoísmo, a riqueza estimula. É o que a gente mais precisa combater, que são o orgulho e o egoísmo. Então, vê que riqueza não é uma coisa boa. Tá? A gente pode utilizar para o bem, fazer muito bem, ser muito útil, mas, ao mesmo tempo, é sempre uma prova, é sempre um desafio para a gente. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Por que tem tanta coisa gostosa? Bolo de chocolate, carro bonito, carro importado. Por que a gente fica querendo essas coisas, não é? Resposta. Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Então, a gente quer desenvolver a inteligência, quer dizer, quer ganhar essas coisas, então desenvolve a inteligência, a capacidade de trabalho, a perspicácia, a capacidade de poupar, etc., para conseguir esses bens, não é? E também para nos experimentar através da tentação. E qual o objetivo dessa tentação?
Resposta: desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Vamos saber aquela história do caminho do meio, do equilíbrio, né? Que Buda também, esse grande ministro de Jesus. E teve uma vez que eu estava em casa, eu morava ainda com meus primos aqui em Brasília, os espíritos me ajudaram a passar nesse concurso, eles realmente me ajudaram a passar em 2 concursos, não foi um só, né? Foi providência divina mesmo, não foi mérito meu. E, e quando eu vim morar em Brasília, então, no início da carreira, o salário ainda não é grande coisa, eu morava de favor com meus primos aqui, a Rosimeira e o Roberto, e o filho deles, o Sávio, filho adolescente. E foi muito bom. Só que eu não conseguia juntar dinheiro para dar entrada no apartamento para comprar. O dinheiro que eu juntava, quando eu vi, a entrada já tinha subido mais do que o valor que eu tinha juntado. Mas eu sempre fui muito desorganizado com dinheiro, né? Eu vivia num padrão de vida muito alto, meu pai já havia sido muito rico, e era difícil, né, viver de maneira mais simples. E também era muito, eu sou muito mão aberta, assim, né? Que eu puder ajudar as pessoas, eu ajudo. E aí eu não estava conseguindo juntar dinheiro, meu carro já estava muito velhinho, estava com 13 anos, tinha uma goteira no carro, chovia, entrava água no carro. E aí eu pensando assim, meu Deus, eu não consigo comprar uma casa, né? Nem um apartamento simples de 2 quartos, assim, num local aqui perto, né? De Brasília. Meu carro já tão antigo e tal, não consigo juntar dinheiro. E aí estava ali sofrendo com aquilo, né? E o Espírito Santo, Lucas, eu não vejo, não ouço, mas a inspiração é bem, bem, bem forte às vezes. E me veio a inspiração assim, meu filho, como é que era o filho mais excelente de Deus aqui na Terra? Como é que era com Jesus? Jesus tinha carro? Não, ele andava a pé. Né? Ele andava a pé, SP2. Ele tinha casa, meu filho, tinha um apartamento duplex, né, na beira-mar de Fortaleza, ou aí no centro de Uberlândia. E não, Jesus dizia: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. E mesmo assim era feliz. Né? Se hospedava na casa de Simão Pedro, normalmente, um pescador. Né? A vida era muito simples lá. Então vamos fazer aqui, aí eu fiz um comparativo aqui, como é que era o desapego de Jesus. Jesus não somente ensinou, mas viveu ao máximo o desapego. Vamos lá. O berço de Jesus era um berço de ouro? Não, pessoal, o berço de Jesus era um berço de palha. Né? Nasceu dentro de uma manjedoura, de um estábulo junto aos animais, perseguido, né? Fugindo do Egito, aí fugiu para o Egito, depois foi para Belém na época do censo. O pai de Jesus, um carpinteiro, um homem simples, que também vai desencarnar cedo, porque José era bem mais velho que Maria, nos ensina Humberto de Campos, no livro Boa Nova, por Chico Xavier, né, e em outros livros também da série dele. Os estudos, Jesus estudou, fez doutorado, fez pós-graduação, que a gente sofre tanto querendo essas coisas, pós-doutorado. Maria conseguiu uma vaga para ele numa escola de rabinos, quando ele tinha por volta de 12, 13 anos, né? E ela vai falar para ele, e ele vai pedir ao pai. E ele vai dizer: mãe, será que eu não tenho demonstrado que estou em comunhão com o pai? E aí eu gostaria de pedir ao meu pai, a José, né, que pudesse trabalhar com ele na oficina. E vai trabalhar na carpintaria, enchendo a casa de alegria, de bom ânimo, com a sua fé e com a sua caridade. Né? Então, Jesus também não teve grandes estudos. O casamento, a gente sofre, que queria ter uma esposa melhor, um marido maravilhoso, ver aquele povo da novela, dos filmes, aquelas comédias românticas, aquele povo lindo. E aí, como é que era Jesus? Não teve uma esposa para aconchegar, para fazer um cafuné, uma massagem, para ser sua companheira, ali, dividir as lutas da vida, não é? Não teve esposa, não teve filhinhos, que alegria que é poder ter filhos. Não teve netinhos, então neto diz que ainda é mais fantástico ainda. Eu sou avô dos meus filhos, que eu casei com 40 anos, tá difícil até para casar. Mas tá difícil aparecer uma alma para fazer uma caridade comigo. A casa, nós já falamos, né? Ele não tinha casa. O carro, ele andava a pé nas estradas ensolaradas ali da Judeia, da Samaria, né? Daquela região toda.
Dinheiro, Jesus tinha dinheiro, tinha poupança? Não, pessoal. Quando é instado a pagar o tributo do templo, né, que é uma espécie de dízimo, Jesus paga, pede a Simão Pedro, claro que ele recorre à providência divina, ele pede a Simão Pedro que pesca um peixe, dentro dele o peixe tinha uma moeda, um dracma, e ele então paga o tributo dele e de Simão Pedro. Trabalho, Jesus tinha um trabalho bacana, era médico, era engenheiro, era advogado de sucesso, né, cantor internacional. Não, deixou de trabalhar, aliás, né? Era carpinteiro, deixou de trabalhar para pregar. Títulos, não tinha título nenhum, né? O único título que ele aceitou foi de mestre, né? Mestre, dizei o bem, porque eu o sou. Comida, que é que Jesus... A gente sofre que queria uma comida bacana, né? Agora nessa época de pedir comida pela internet, comida em casa, não é? Jesus comia peixe, porque ele morava na casa de Simão Pedro. Simão Pedro era pescador, só devia ter peixe para comer, pessoal. Aqui e ali tinha uma coisinha diferente. Tempo, a gente reclama que não tem tempo, não tem tempo para os nossos filhos. E quando Jesus está caminhando e as pessoas trazem suas crianças para que eles abençoem, os apóstolos tentam afastar os pais e ele vai dizer: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. E coloca as mãos sobre as crianças e as abençoa. Ele tinha tempo para os filhos dos outros. E a gente não tem tempo sequer para os nossos filhos. Ah, não, mas eu fico em casa. Não, mas você fica em casa vendo televisão, fica em casa vendo jornal, vendo futebol. Não é? Você não fica. Então, não é tanto a quantidade, mas a qualidade das horas faz mais diferença. Não é? Omissão, Jesus não era omisso, não era conivente com ele. Ele falava o que estava errado, ele chamava a atenção da gente quando era necessário, não é? Amigos, seus melhores amigos, não é? Ele é abandonado por todos eles, mesmo Simão Pedro, apesar dele avisar que Simão negaria 3 vezes diante do palácio de Caifás. Simão o nega e ele não se incomoda, não fica chateado com ninguém. Ele olha da prisão que ficava no pátio do palácio de Caifás e vê Simão lá fora. E olha com muita serenidade, com muito amor para Simão, sem recriminá-lo em nenhum momento, porque ele sabia que o apóstolo não estava pronto, era apenas discípulo, não era apóstolo ainda. E a gente recomenda, ao invés de ser solitário, seja solidário, que nunca mais você vai ter solidão. Seu melhor amigo, então, que era Pedro, o abandona, Judas o vende por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. João, o discípulo amado, também o acompanha à distância, no momento mais importante, que era o momento da crucificação. Armas, Jesus tinha armas? Não, não tinha armas nenhuma. Quando Simão pega a sua faca de pescador, tem a faca peixeira, não é? Ele pede, vai dizer, Simão, embainha a tua espada, a tua faca, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Também não tinha armas. Aliás, no livro Conduta Espírita, André Luiz vai recomendar, né, que o cristão abster-se do uso de armas homicidas. Essas armas de fogo, né, sendo que o cristão, o espírita, tem na sua consciência tranquila a sua proteção. Então, a gente pode ter defesa, pode ter segurança, pode ter cerca elétrica, pode ter, né, câmera de TV, pode ter vigilantes, etc., mas não usar armas, tá? Vamos evitar, isso não vale a pena. E ajudar o Estatuto do Desarmamento é uma coisa muito boa, tá certo, pessoal? Apesar de ter sido utilizado em alguns regimes aí totalitários, né? Acontece também. Mas quem é que vai lutar contra o exército? Vocês têm? Mesmo com arma, vocês vão lutar contra o exército? Não, não é, pessoal. Então, é melhor que daqui no tempo, você nem querer nem pensar nisso. Incolumidade, não é a sua columidade física, se Jesus fez questão disso, a gente não pode, ninguém pode tocar na gente, a gente já quer bater. Jesus foi castigado, recebeu chicotadas, né, com aquele flagelo, que era um tipo de chicote especial. Desculpa, pessoal, só um minutinho. Acho que a esposa já chamou lá. A Livinha quer participar aqui da nossa palestra. E aí recebeu cusparadas no rosto. Tá? As pessoas, os soldados batiam nele. E aí, adivinham de quem foi que te bateu? Então, não se defendeu diante de Pôncio Pilatos. Ele podia ter falado, podia ter argumentado. Ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio.
A glória, não é? Qual foi a glória que Jesus teve? A gente quer ser aplaudido por todos, quer que todo mundo goste da gente. Isso é vaidade, né? Vaidade é querer agradar a todos. Jesus é trocado por um assassino, né? Por Barrabás, é escolhido pelo povo um assassino. Qual foi o cetro que ele teve de rei dos judeus? Foi um caniço de cana de açúcar. Não é? A coroa de espinhos, e alguns dizem que era envenenados. O trono que Jesus teve aqui na terra, o madeiro infamante, né? A cruz. As roupas, os soldados romanos arrancam suas roupas na hora que ele está sendo crucificado e deitam sorte para ver quem ficaria com aquelas vestes ensanguentadas. E Jesus deixa a vida física em trajes muito sumários ou despido. E a gente quer ter roupa de grife, de marca, né? Preocupado com essas bobagens. Né? Fazer propaganda da loja, virar outdoor da loja, né? A mãe, até esse grande tesouro que Pai do céu nos proporciona, né, a todos, para a gente nascer, tem que ter tido uma mãe, mesmo que tenha desencarnado, mesmo que tenha nos abandonado, só de ter dado a vida, ter resgatado a gente do umbral. Muita gente sofrendo, só a vida André Luiz fala que a dívida que a gente tem com o nosso país é insolvável, não tem como a gente pagar. Aí a mãe amorosa como Maria, o que é que ele faz? Ele lá na cruz vai dizer, filho, eis aí tua mãe. E agora que tinha dado a mãe dele para o João, ele não podia mais chamá-la de mãe, ele chama de mulher. Mulher, eis aí teu filho. Ele já não era mais o filho dela, ele já tinha dado ela para João. Até sua mãezinha ele deu. E a vida, que é o primeiro de todos os direitos, ele dá em holocausto por toda a humanidade, por todos nós, porque é necessário que a semente morra, senão ela não renasce, não produz muitos frutos, não é? O túmulo, Jesus não tinha túmulo, a gente quer um mausoléu, não é? Jesus tem que ser arrumado um túmulo por empréstimo de José de Arimateia, que consegue, um doutor do Sinédrio, que era amigo de Jesus. Trabalhadores dele muito atrapalhadinhos, ele não se incomodava, não queria trabalhadores, cooperadores perfeitos, e até o resultado ele nos ensina, porque o resultado não nos pertence, né? Como está lá Paulo também nos ensinando que a gente pode semear, Apolo rega, não é? Mas é Deus quem faz crescer o milho na espiga, né? O resultado não nos pertence, a gente tem que fazer a nossa parte, mas o resultado é com o Pai, não é com a gente, não. Tá? E aí também nós temos no budismo, os próprios irmãos budistas falam que as principais causas do sofrimento são a ignorância das leis que regem o universo e o apego àquilo que é transitório, né? Então devemos buscar o desapego daquilo que é transitório, nos apegar só ao que é verdadeiro, que é eterno. Né? E qual a orientação do Cristo? É buscar primeiro, olha, a pessoa não falou só, mas ele falou, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então é o quê? Primeiro, mas ele não falou não só, não é para buscar só o reino dos céus também não, tem que cuidar também da nossa parte, tá bom? Então, meus amigos, a gente está aí já chegando no nosso finalzinho, tem várias questões, a gente tem o desapego do passado, do futuro, aprender a viver o momento presente, né? Essa história de mindfulness, que é hoje como fala essa filosofia zen budista, da atenção plena. O desapego do resultado, como ensina também o Bhagavad Gita, a canção sublime do hinduísmo. Da razão, olha, isso é muito bom para o casamento. Você prefere ser feliz ou ter razão? Aqui em casa eu prefiro ser feliz. A minha mulher sempre tem razão. É a melhor maneira de você ser feliz é essa. É só dizer que o companheiro ou a esposa, né, sempre tem razão, tá? Da vaidade intelectual, só sei que nada sei, dizia Sócrates, né? Muito bem. Da suposta supremacia de sua religião, fundamentalismo, da timidez, do pessimismo e da maledicência. Olha lá, no livro Obras Póstumas, Kardec fala que se a gente soubesse como os nossos pensamentos influenciam a coletividade, influenciam os outros, nós seríamos muito mais responsáveis com o que pensamos. Então, cuidado nesse período de ver tanta notícia trágica, tanta coisa ruim, tanta notícia, de tanta notícia negativa. Vamos tomar cuidado, não é? Com isso, vamos divulgar o bem, o belo, o agradável, a alegria. E aí tem muitas outras questões para a gente falar de desapego também, mas a gente vai falar um pouquinho da providência. Só uma coisa que eu não queria deixar de falar para vocês,
é ter o desapego da falta de simplicidade, pessoal, porque é o seguinte, olha, manter o cônjuge e criar filhos em um alto padrão de riqueza é um grave perigo. Tá? Por quê? Porque nós estamos dando-lhes uma das provas mais perigosas do planeta, que gera outras, como a inteligência, então a pessoa com riqueza vai estudar, vai se achar mais, mais inteligente que as outras, vai ter mais beleza, porque vai se cuidar, vai ter aquelas academias, aquelas maquiagens, aquelas roupas. Então, outra prova perigosa, que é a prova da beleza. Felizmente, eu não vim com essa prova nessa encarnação, né? Até o cabelo não ajuda. O pouco cabelo, né, não ajuda. Né? E terão esses nossos cônjuges, filhos, terão graves frustrações se não conseguirem conquistar e manter o mesmo padrão que eles tinham com os pais, com o marido, com a esposa, não é? Então, na hora que o nosso filho sai de casa, ele não sai de casa. Por quê? Porque ele, não, eu só vou sair daqui quando passar num concurso bom, quando arrumar um emprego para ganhar bem. Aí não sai de casa, fica em casa até os 40 anos. A gente cria esses folgados, o Isamitiba chama de os folgados, não é? Por quê? Porque a pessoa está acostumada a um padrão de vida muito alto. Então, a gente tem que ensinar, não é? Porque quais são os riscos de viver na opulência, na riqueza? É gerar em nossos filhos insatisfação, eles não conseguem ter mais satisfação, tem tudo, não valorizam mais nada. A drogadição, vão para as drogas e até o suicídio. Então, muitos jovens se suicidando, por quê? Porque está lá no livro dos Espíritos também, é excesso de saciedade. Não tem, a pessoa não aprendeu a acordar cedo, a correr atrás, a valorizar o dinheiro, não é? Por quê? Porque tem tudo, desde sempre tiveram tudo. É errado isso. E alguns educadores ensinam como o Raul Teixeira cita a doutora Maria Junqueira Smith, ela vai dizer que seria importante que aprendêssemos a educar nossos filhos com alma de pobre, com a simplicidade, né? O I.C. Mantiba também, daqueles livros Quem Ama Educa Adolescente, fala que a gente tinha que ensinar nossos filhos a disciplina, o trabalho, a eles correrem atrás, não é? E tem umas coisas curiosas também. O Raul Teixeira uma vez estava com os amigos, os colegas, ele é professor, não é? E acho que agora ele já é aposentado. Ele, então, ganhava muito pouco, e estavam lá eles discutindo, querendo fazer uma greve, e aí ele começou a falar, e ele fala muitíssimo bem, né, ele tal, e realmente, porque é educação, e aí, daqui a pouco ele falando, começou a juntar gente, e aí o espírito Camilo, seu mentor, se aproximou, e ele pensou, meu Deus, isso é hora de espírito, de benfeitor espiritual aparecer, e aí ele começou a já diminuir o que ele estava falando, e os amigos falaram, Raul, continue, continue, e aí o Camilo se aproximou e disse assim, meu filho, por que que você fala tanto, meu filho? Mas Camilo, você não concorda que realmente isso é uma coisa ruim? Será que não é uma coisa que a gente deveria lutar para ter uma melhor remuneração na educação? O país deveria remunerar melhor seus professores, etc. Ele falou, meu filho, vocês estão ganhando pouco, porque na outra vida vocês ganharam o salário, mas não trabalharam. Então, Deus é tão bom que permite que vocês voltem agora nesta e trabalhem o que estava devendo, e ele ainda é tão misericordioso que ainda dá uma ajuda de custo para vocês se manterem. Eles, quer dizer que o salário que a gente ganha é uma ajuda de custo, né? Parece que é karma de professor, né? É karma de professor. E ele falou, não, mas depois que vocês pagarem o que falta, vai ficar tudo bem. E ele perguntou, e falta muito, Camilo? Ele disse que o espírito nem respondeu. O espírito nem respondeu, né? Então, assim, mas depois passou, ele virou professor universitário, passou a ganhar bem, né? Acho que ele não tem dificuldades financeiras, não. Espero que não. Ou se tiver, tá servindo como prova também para ele se aperfeiçoar cada vez mais, né? Então, tem essas questões, tem as questões também da providência divina, só para, então, para a gente encerrar, falar aqui de um caso, por exemplo, do Haroldo Dutra Dias. O Haroldo fala que cadê aqui? Tem tanto slide aqui, meu Deus. Macebo Rico. Aqui o Haroldo. O Haroldo, ele fez concurso para juiz. Né? Fez concurso para juiz. E ele disse que na noite da prova oral, na última prova, na última fase, a fase oral, ele teve um pesadelo de madrugada. Sonhou que estava diante do examinador, o examinador escolhia uma pergunta sorteada. Quando ele lia a pergunta de direito penal, ele não sabia a resposta. Ele acordou sobressaltado, e aí pegou os livros, foi estudar de madrugada. Quando foi 8 horas da manhã, ele estava lá, primeira prova, primeiro examinador, direito penal.
quando o examinador escolheu a pergunta que leu, era exatamente a pergunta que ele não sabia e que estudou de madrugada e aprendeu. E aí ele disse, olha, agora eu sei que eu passei nesse concurso, porque eu estou sendo objeto de uma intervenção da providência divina. E assim conseguiu, né, o concurso de juiz federal, de juiz estadual, né, que é uma prova também difícil. É poder, é difícil ser juiz, não é fácil, né? Temos que orar pelos nossos juízes aí também diante das lutas. E tem um outro slide que eu quero mostrar para vocês, é a providência divina com Kardec, né? A minha eu já falei, os espíritos me ajudaram a passar em 2 concursos, inclusive nesse, né? De 14 concursos que eu fiz, 2 eles me passaram. Né? Depois eu quis fazer de novo, vou passar no melhores, não. Agora, se você quiser passar, você tem que estudar, você tem que correr atrás. Né? A ajuda foi só até aqui. Aí a providência divina. Olha lá, vocês sabem, né, que Kardec, inclusive, quebrou, pessoal. O Kardec, antes de se tornar espírita, ele montou o Instituto Rivaio, né? E quebrou, porque ele tinha como sócio um tio, o tio gastava muito dinheiro naqueles balneários famosos, né, na Europa, e quando ele, então, vai conhecer o Espiritismo, que ele está conversando com o Espírito Verdade, ainda em 1856, ele só vai lançar o Livro dos Espíritos em abril de 57, um ano depois, ele está conversando com o Espírito Verdade lá através da médium senhorita Baudin, que era uma médium extraordinária, né? 14, 15, 16 anos de idade. E ele vai, então, perguntar para o Espírito Verdade, disseste que serás para mim um guia que me ajudará e protegerá. Compreenda essa proteção e o seu objetivo dentro de uma certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Ou seja, Espírito Verdade, você vai também me ajudar na questão material? Né? Vou ter alguma ajuda nessa área? Olha a resposta linda do Espírito Verdade, o Espírito coordenador da terceira revelação, da doutrina espírita. Nesse mundo, a vida material deve ser levada em muita conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Não te ajudar seria não te amar. Então, os nossos mentores, os nossos espíritos amigos estão nos acompanhando, nos inspirando para nos ajudar, mesmo nas questões da vida física, nos auxiliando a superar todas as dificuldades, e a gente deve confiar. E lembrar, né, colocar mais um slide aqui, lembrar que o conselho que Chico Xavier teve quando estava sofrendo muito, no momento de dificuldade, não é? Qual foi pode colocar o slide aí, Gustavo, por favor? Agradecer ao Gustavo aí todo o apoio, né? No sofrimento de Chico Xavier, qual foi o conselho de Maria Nazaré? Ele estava sofrendo muito, pede para Emmanuel um conselho da senhora, o mensageiro vai e traz o recadinho. Chico, tudo passa, e isto também passará. Ele ficou muito feliz, anotou aquilo num cartaz, colocou o cartaz na parede do quarto dele. Quando ele acordava de manhã, que ele lembrava dos problemas, ele lia o cartaz e pensava, tudo passa, isso também vai passar. E tudo foi passando, tudo foi passando. Quando ele viu, tudo tinha passado. Um dia ele está já dando uma gargalhada, tão feliz, e o Emmanuel chegou para ele e disse, Chico, essa alegria toda também passa. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Isso também passa, né? Então, até a alegria passa, pessoal. Quando vocês estiverem preocupados, então, lembrar do Cristo, não está escrito, vós sois Deus, está lá, no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, ensina o salmista Davi. E ele nos esclarece, em verdade vos digo que podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando você estiver aflito, sofrendo, preocupado, dizendo, meu, onde está Deus? Vamos lembrar do poeta sergipano José Soares Cardoso, do livro Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar,
na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, olha aí os profissionais de saúde. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então, que Deus nos abençoe, meus amigos. Muito obrigado. Aí está o nosso canal no YouTube, tem mais de 1000 vídeos lá, tá? Estão convidados a conhecer várias palestras espíritas diferentes. Os nossos slides estão nesse blog aí, nazarenofeitosa.com.br. Tem a página do Facebook e tem uma loja virtual. Se você quiser ajudar o nosso grupo de estudos e visitas, de evangelização e visitas aos irmãos menores, Chico Xavier, o G20 CX, ligado à Comunhão Espírita de Brasília, a gente está precisando de ajuda, de doações de material esportivo e outros recursos, e toda a renda, se você adquirir lá as palestras, você pode fazer download no seu computador, pode comprar CDs, DVDs, pendrives de nossas palestras, e toda a renda é revertida para o G20. Aí tem essa lojinha virtual, é nazarenofeitosa.com, não tem o BR não, tá? É só assim mesmo, tá joia? Mas tem todas as nossas palestras, estão no YouTube, vocês podem conferir também. A gente está aberto agora às perguntas fáceis, as perguntas difíceis passam lá para o Gustavo. Eu ouvi isso aí, Nazário, não ouvi não é assim não. Nós Obrigado, meu amigo. temos muito pela palestra, pelos esclarecimentos muito oportunos, né? E aí nós temos algumas perguntas aqui. A primeira você falou muito dessa questão do dinheiro, né? Vamos dizer assim, desse apego aos bens materiais. E aí uma pergunta que tem para nós é assim: como trabalhar para que a preocupação com o dinheiro não se torne excessiva? É um exercício de desapego, não é? É um exercício diário que a gente tem que fazer. A gente deve buscar ter uma vida razoável, a gente não deve maldizer o dinheiro não é uma coisa ruim para a gente, apenas a riqueza é uma prova, mas como qualquer, a gente tem outras provas, como da inteligência, assim por diante, a gente pode fazer muito bem com a inteligência, tá? Enfim, com a beleza, com a juventude, com as capacidades, os talentos que a gente tem. Então, ao mesmo tempo que é uma prova, é uma coisa boa, porque você vai poder, não é, dar mais empregos, dar salários, você vai poder ajudar a economia, etc. Então, você tem que trabalhar, buscar, claro, não é, um padrão de vida adequado para você, né, e sem buscar aquela ostentação, sem buscar aquele exagero, porque isso, né, todo aquele excesso, a gente já nota que tem uma fuga ali, uma compensação. Será que você não está querendo compensar uma depressão através do excesso de luxo? Não é? Será que não tem uma carência afetiva que você está tentando compensar, etc. Tá bom? Então, é fazer o autoconhecimento para investigar o que é que tem por trás dessa necessidade sua de bens e, ao mesmo tempo, se alegrar. Lá tem aqui até um slide, eu esqueci de colocar, por causa do tempo, né? A gente tem essa palestra mais longa, tá? O pessoal tem ela até com 2 horas de duração, tem lá no canal do YouTube em outras versões. A gente fala, tem uma frase, uma mensagem de Emmanuel chamada salários. E ele vai dizer o seguinte, que
Vou pegar aquela citação do João Batista, que diz: soldados, contentai-vos com o vosso soldo. Ele não falou acomodai-vos, falou, não, a palavra que está lá é contentai-vos, então é alegrai-vos. Então, chegar todo final do mês, se você é funcionário, ou né, na empresa, chegou, entrou aquele dinheirinho, poxa, muito obrigado, Senhor, por me emprestar esse dinheiro. O que é que o Senhor gostaria que eu fizesse com esse recurso? Tá? Então, colocar os nossos bens a serviço de Deus, não é dar os nossos bens aos pobres. Aquilo que Jesus falou para o mancebo rico, na verdade, o que o mancebo perguntou foi o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus falou: observar os 10 mandamentos. Tá ótimo, quem fizer os 10 mandamentos só tá jóia. Só que ele tinha cobiça espiritual. Ele disse: olha, eu tenho observado isso tudo desde minha mocidade. Ele queria contar vantagem também, não é? E que me falta? Aí Jesus agora dá o segundo nível, o segundo estágio. Ó, se quiseres ser perfeito, aí, ó, como Francisco de Assis, como Buda, como nesses grandes missionários, vai, vende tudo que tem, distribui entre os pobres, vem e segue-me. Ou seja, ele viu que o problema principal dele era a avareza, era o apego aos bens materiais. Você olha, seu principal problema é: você quer ser perfeito? Então, não é? Então, não porque para a gente basta os 10 mandamentos lá, tá? Joia, perfeito. Mas ele era isso. Tanto que no livro O Consolador, a gente pode até colocar aqui o slide. Deixa eu pegar aqui. Tem aqui o slide. Deixa eu pegar aqui, logo pegar aqui. No livro O Consolador, Emmanuel é consultado na questão 66, tá? Eu vou colocar aqui até para vocês aqui. Ele fala que tem que ser interpretado como um simbolismo, olha lá. Renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, ele vai perguntar, né? Ele vai explicar aqui, não é? Que esse ensino do mestre deve ser considerado seu divino simbolismo. A fortuna e a autoridade são também caminhos de experiências e provas. E o homem que as atirasse fora de si, arbitrariamente, procederia com a noção de responsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos. Todos os homens são os usufrutuários dos bens divinos e, convocados ao trabalho de administração desses bens, devem encarar sua responsabilidade como problema dos mais sérios da vida. Renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica e, sentindo a grandeza de Deus, né, único dispensador, ou seja, a única pessoa que doa bens no planeta é Deus, em qualquer circunstância, vai ser o intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. Não é? Então, a gente pode, é aquela utilidade providencial da fortuna, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A gente pode fazer muito bem. Tem quantas perguntas? Eu acabei falando muito, né? Não, acho que a gente tem tempo para mais uma. Depois eu te passo e aí a gente vê o que faz. Mas a gente tem tempo para mais uma. Diz assim, qual o perigo... Mas se tiver mais perguntas, você me fala, que aí eu respondo mais curtinho. Eu demorei muito. Nós temos 4 perguntas aqui. Eu vou te fazer... Vamos lá, vamos. Você me fala quantos minutos eu tenho para responder. Tá, vamos colocar uns 3, 4 minutinhos por pergunta. Qual o perigo do consumismo para a formação das crianças e adolescentes? O perigo do consumismo? O para pedido ou o perigo? Desculpa. Qual o perigo do consumismo para a formação das crianças e adolescentes? É aquela história, a gente está ensinando para os filhos que para ser feliz a gente tem que ter coisas. E isso não provoca felicidade. Pelo contrário, os bens da terra, Joana de Ângeles ensina, são como a água salgada do mar. Quanto mais a gente sobe, mais a gente tem sede. Não sacia, nunca. Né? Tanto que, se você analisar, a economia é a chamada ciência da escassez, porque ela visa alocar os recursos limitados da natureza às necessidades ilimitadas do ser humano. A gente nunca está satisfeito. Quem tem uma bicicleta já quer ter uma moto. Quem tem uma moto já quer ter um carro usado. Quem tem um carro usado já quer um carro zero. O outro já quer um carro automático. O outro quer um carro importado. O outro já quer uma lancha. Enfim, o ser humano nunca está satisfeito. Isso não traz felicidade. Bastam ver os homens mais ricos, mais belos, jovens do planeta, todos sofrem. Quantos cometeram suicídio? Quantos na dependência química? Quantos no alcoolismo? Né? No suicídio, inclusive. Tá? Então, o consumismo tem que ser uma coisa que a gente precisa explicar para os filhos. Pelo contrário, leve seus filhos primeiro para a evangelização infantil, infanto-juvenil. Enquanto estiver morando na sua casa, é obrigado a frequentar. Tá? Com o jovem você negocia. Meu filho, você não quer ir para a festinha? Você não quer ir para casa dos seus amiguinhos? Pois tem que ir também para a mocidade.
A obrigação. Eu combinei com ser seu pai nessa vida, eu vou lhe dar a melhor educação religiosa, eu não vou descumprir minha missão não com você. E, ao mesmo tempo, leva seu filho para um trabalho social, leva ele para visitar uma vez por semana, você faz aquele trabalho social, leva ele lá para visitar os carentes, os mais pobres, para ele ter a alegria de servir e de ver como a gente é feliz e não sabe. Bacana. Isso é muito importante. Ô, Nazareno, como trabalhar o sentimento de imortalidade? É como trabalhar esse sentimento, ou seja, para fortalecer a fé na imortalidade da alma, seria isso, não é? Sentido. Olha, a melhor maneira de fortalecer a fé que eu conheço é através do conhecimento. Então, com o estudo das obras espíritas, das obras de Allan Kardec, sobretudo, das obras de Chico Xavier, né? Tem outros médiuns maravilhosos, mas essas duas fontes principais, você vai ter elemento para estude a vida de Chico Xavier. Leia o livro Chico Xavier, O Homem e o Médium, de um francês chamado Michael Ponsardin. Tem na Amazon.com, não tem mais em impresso, está esgotado. Talvez encontre em alguma livraria, mas tem naqueles livros formato Kindle, livro eletrônico. Ou então pega essas biografias do Chico Xavier, lindos casos do Chico Xavier, as biografias aí dos vários biógrafos aí que são maravilhosos, tem mais de 300. Conheça a vida de Chico, você vai ter certeza da imortalidade da alma, da mediunidade, da comunicabilidade. A vida dele toca, especialmente a minha, assim. Meu coração toca muito com o Chico Xavier. Francisco de Assis também. Estou nesse grupo aí também, viu, Nazareno? Essa dupla aí, não é? Fantástica. Essa dupla aí é boa, viu? Essa de nota mil, né? A gente tem uma pergunta aqui, acho que até um pouquinho difícil, mas vamos lá. Seria possível, aí eu passo para você, né, as difíceis. Seria possível estabelecer um limite entre o que é necessário e o que é supérfluo? A razão. Através do discernimento nosso, a gente pode saber o que é supérfluo e o que é necessário. Tá? Quando a gente percebe que está sendo além do que iria nos satisfazer, não é? Você está vendo, muitas vezes o quê? Só para ostentar, às vezes às vezes até, por exemplo, assim, sua família tem um padrão de vida muito alto, né? É o meu caso, como meu pai foi rico, e hoje ele é um advogado muito bem sucedido, meus irmãos também, todo mundo anda com roupa chique, todo mundo anda com roupa de marca lá em casa, não é? E até minha mãe vive me dando presente, assim, minhas irmãs moram no exterior, e me dá aquelas roupas importadas, né? E se eu não usar, elas vão ficar chateadas. Se eu vou andar com a roupa feia, a mamãe fica briga comigo. Mas, meu filho, você tá assim. Eu acho que ela me acha meio feinha para minha esposa. Ela acha minha esposa muito bonita. E aí eu meio feinho, mas ela pelo menos quer que você é bonitinho, arrumadinho, entendeu? Aí vive me dando roupa, eu tenho que, às vezes, mamãe, não dê não, olha, eu faço uma doação aqui pro G20, da última vez, no meu presente de aniversário, eu pedi doação lá para comprar máscaras, os jovens a gente visita os jovens aqui, né, privados de liberdade, e estava faltando máscaras, aí a gente conseguiu 2.400 máscaras, muito obrigado, se você foi um daqueles que ajudou, me deu um presente desse maravilhoso de aniversário, ainda compramos material esportivo, acabamos de comprar 32 bolas de futsal, mais 4 de vôlei, 60 cones de atletismo, para eles fazerem aquela coisa lá de atletismo. Está chegando essa semana agora, sexta-feira deve chegar agora, hoje é quinta, né? Amanhã chega na comunhão, se Deus quiser. Obrigado a todos que ajudaram. Tá? Então, discernimento, né? Conhecimento, mais uma vez, o conhecimento. E aí você vai ver que tem muita coisa que a gente não precisa. Quanta roupa que a gente não usa. Eu faço assim, eu tenho as minhas roupas lá, se eu não estou usando, tira tudo. Eu posso até achar bacana, bonito, mas eu não uso, que adianta. Tá lá parada, não é? Ou assim, a não ser que não, aquela eu sei que é roupa social, roupa para colocar paletó, tem que ter, então eu não posso me desfazer delas, né? Mas são outras roupas comuns que eu não gosto delas, assim, gosto, mas nunca uso, então eu só tenho um corpo, só tenho 2 pés. Só tenho 2 pés. Tem 5 anos que não usa, mas um dia vai usar, né? Aí pois fica, né? Fica lá. Os livros, doem os livros para bibliotecas espíritas. Nós estamos precisando de livros espíritas. Você quer doar livros?
Se você é aqui do DF, então fica mais fácil. O Distrito Federal manda deixar lá na comunhão. Precisamos de obras da codificação e livros infantos juvenis espíritas para doar para os nossos jovens. São 700 jovens. A gente quer montar 8 bibliotecas espíritas nas unidades de internação. São 8 unidades aqui no DF. Tá? O livro só criando traça, só fica comprando, nunca lê, está lá. De vez em quando eu faço um limpo aqui em casa e dou tudo que tem aqui. Isso é muito bom. Bom, Nazarena, as perguntas eram essas. Que bom que deu para responder todas, né? Para esclarecer o pessoal. Te agradeço mais uma vez. Se você quiser dar um recadinho final aí, fica à vontade. Antes da gente encerrar. Pessoal, só o recadinho é esse. É lembrar daquela frase sempre. Tudo passa. Hashtag tudo passa. Está passando, já está acabando. O Brasil vai recuperar muito rápido, não é? Uma economia muito pujante, tem muitos recursos naturais, o país é riquíssimo. O Brasil alimenta o mundo, a quantidade de pessoas que o nosso Brasil alimenta. O Brasil realmente é gigantesco, tem tudo para dar certo, não é? Tem uma programação de Seu Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e Emmanuel assevera que por volta de, na Espírito Superior não marca data específica, por volta de 2057, a Terra já estará na condição de mundo de regeneração. Ou seja, onde os espíritos endurecidos no mal não vão poder mais reencarnar. As pessoas vão ser muito mais espiritualizadas, a vida vai ser muito melhor, umas conquistas da ciência enormes, não é? Tudo muito melhor. E a gente está, se é verdade essa data, que eu acredito em Emmanuel, então faltam só 37 anos. Se é verdade isso, e eu acredito que seja, essa nossa encarnação agora é a mais decisiva, porque nós estamos na separação dos bodes das ovelhas, na parábola do final dos tempos. E qual é o único critério para separar os bodes das ovelhas? Jesus fala, quando ele retornar em toda a sua glória, em sua majestade, com sua corte de anjos, julgará as nações, passará à esquerda os bodes e à direita as ovelhas. E qual é o único critério? Porquanto tive fome e vós me deste comer. Tive sede e me deste beber. Estava nu e me vestiste. Careci de teto, era estrangeiro, era imigrante. Estava na Venezuela, na Síria, no Iêmen, e me acolhestes. Estive preso ou enfermo, e fostes me visitar. Jesus faz da caridade o único critério. E eu diria, é o único critério principal para a felicidade. Então, a caridade, para nós, é fora da caridade que não existe salvação. E a caridade no Espiritismo ainda é muito mais ampla. Caridade espírita é bondade para com todos, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, como Jesus nos ensina, que assim também é o nosso Pai Celestial. Então, a gente amar a todos, orar pelos nossos governantes, parlamentares, juízes, por todos os administradores, porque a responsabilidade deles é muito grande. Torcermos pelo melhor, gerar uma onda de otimismo, de esperança, de alegria, para que contagie todos os nossos irmãos tão necessitados. Vamos levar esse consolador, o esclarecimento, para sermos instrumentos do amor de Deus, da paz, para todos os nossos irmãos. Que Deus os abençoe. Muitíssimo obrigado. Nazareno, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que acompanhou. E vamos ficando por aqui até quinta que vem. Meu querido, um abraço. Um Obrigado. Prazerzão. abraço. Um Até a abraço para o próxima. Dias aí, nosso colega aí da Polícia Federal. Perito Criminal Federal Dias. Um abraço, amigo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.